dia diante de uma prova de Deus na sua vida? Você já pensou nisso? Como você reagiria? Você chutaria o balde? Você largaria a igreja? Você ficaria firme? Você glorificava a Deus? Pois bem, nessa lição de agora, nós vamos ensinar o drama de Jó. Como Jó reagiu e é um exemplo para a sua vida. Por isso, continue aqui nesse canal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Marcos Rocha, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida em Cristo na cidade de Uberlândia, e também somos parte da Cimandemigo, a maior federação estadual de igrejas Assembleia de Deus, que está ali em Betim, e nós fazemos parte dela com muitas igrejas, muitos irmãos e muitas pessoas. E somos federados aí a CGADB. Então vamos iniciar aqui a nossa lição. O drama de Jó vai ser dado aqui no próximo domingo, né? Dia 25. E esse drama de Jó vai falar muito para a sua e para a minha vida. O texto áureo aqui, e disse: "No saí do ventre de minha mãe e no tornei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja do Senhor." Jó 2:21. Queremos convidar os irmãos também para assistir às aulas que nós já ministramos aqui sobre as outras lições dessa revista, que está aqui com o título A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós também sofremos, mas também podemos ser restaurados. Você pode ser restaurado. Deus tem o melhor para a sua vida, para restaurar a sua família, a sua casa e o seu trabalho. Vamos aprender com Jó? Então, ative o sininho de notificações para receber notificações e inscreva-se em nosso canal. Inscreva nesse canal. Se foi bom para você ao final, inscreva-se, dê um joinha. Nós estamos aqui para levar a você o que tem de melhor. E nós temos um propósito: dar a lição no menor tempo possível. Não em 40 minutos, não em 50, não em 1 hora, mas no menor tempo possível. Então aproveite aí que você vai ter uma lição no menor tempo possível. Amém. Vamos iniciar aqui. Temos alguns objetivos com essa lição. O objetivo geral, nós vamos mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. E os objetivos específicos, nós temos 3. O primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então nós vamos iniciar. Queremos que você aproveite ao máximo. Vamos fazer alguns comentários a mais, né? E aproveite aí a sua lição. No início aqui, ó, no comentário, introdução, ele fala assim: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição do homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastarda, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. João 16:33 fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Todos teremos aflições no mundo, foi avisado, mas tem de bom ânimo, porque Deus tem o melhor para nós. E outra observação: provação é diferente de consequência. Provação, nem tudo é provação. Algumas coisas foi eu que escolhi para a minha vida, outras coisas foi a carne que militou, e outra coisa foi o mundo. Consequência é que nós escolhemos. Nós podemos não escolher a Deus, mas nós não somos livres para escolhermos as consequências. Então, se você escolheu aquilo que não é bom, as consequências elas vão vir para a sua vida, você querendo ou não.
Outra ideia interessante, as pessoas querem ter o controle sobre tudo, mas ao longo da vida percebem que não têm o controle sobre nada. O único controle que podemos ter é sobre nós mesmos. Assim, a pergunta aqui, né, com essa lição. Como você reage diante das situações da vida? Como as suas reações? Você sai da igreja, abandona Cristo? Você amaldiçoa a Deus? Ou você fica firme com Deus e glorifica a Deus? Vamos lá? A tragédia de natureza econômica. Capítulo 1. A tragédia de natureza econômica. O primeiro subtítulo fala assim: o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Jó 1:3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos e serviços dele, a serviços dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Interessante, ó. Hoje nós temos assim pessoas que são endividadas e superendividadas, né? Isso deriva da falta de controle do orçamento doméstico. É uma consequência de falta de controle do orçamento doméstico. Ser próspero materialmente não significa indubitavelmente que você é abençoado por Deus. Então, uma pessoa rica não significa que ela é abençoada por Deus. Ela pode não ser abençoada. Mas uma pessoa pobre também pode ser tanto abençoada quanto não abençoada. Não ser rico materialmente não significa também que se é pobre espiritualmente, né? Provérbios 10:22 fala sobre isso. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento a ninguém. Então, quando alguém é abençoado com riqueza e é do Senhor, não provoca sofrimento. E se alguém é pobre, mas é abençoado por Deus, também não provoca sofrimento. Amém? Então, Jó que era um homem abençoado com riquezas e era abençoado espiritualmente. E outra ideia daqui, possuir riqueza não é pecado. Pecado é a riqueza possuir você. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é o dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro. É o amor a ele. Essa é a raiz de todos os males. Amém? Jó não era assim. Ele não tinha amor às riquezas. Ele tinha amor a Deus. Adorava a Deus. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de boi a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade como alguns supõem. Estudiosos destacam o fato que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Resumindo, isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo, né? Então, em Lucas 12:34 fala assim: por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Riqueza é uma bênção na vida de alguém, né? Mas na vida daquele que não tem o coração na riqueza. Se você não tem o coração na riqueza, a riqueza é uma bênção na sua vida. Porque nós devemos ser mordomos de Deus. Se Deus te deu muito, é para você administrar aquilo, é para você abençoar pessoas, abençoar a obra de Deus também. Amém? Então, e qual é a cura aqui? Ó? Eu vi um comentário que fala assim: qual é a cura para a ganância? A cura para a ganância está em Atos 20:35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Então essa é a cura da ganância. Dá que você recebe. Amém? Então tem que gravar isso. Ó,
O próprio João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal da maneira que deu o seu Filho. Então, a cura da ganância é dar. O próprio Deus deu o Filho dele para nós. Então você também, quando você dá, você está curando a ganância. Amém? Vamos avançar. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. E como Jó reagiu diante disso, hein? Como você reagiria? Vou te falar como é que Jó reagiu. Jó 1,21. Ele falou assim, a hora que aconteceu. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó sabia que era mordomo, Jó sabia disso. Ele já sabia que tudo foi confiado a ele para ele tomar conta. Então, se o proprietário de tudo tomou, quem é ele para discutir? E você tem que aprender isso na sua vida também. Então, olha só. Interessante também que em Eclesiastes 7,2 fala assim, melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali os vivos aplicam a cena ao seu coração. Ali está o morto, mas a casa, a família, as riquezas ficarão. Então não se deve colocar o coração nessas coisas. Devemos ser mordomos. Na morte toda vaidade cai por terra. É assim que devemos agir, nós somos mordomos. Haja desse jeito que você vai ser abençoado. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu na esfera do campo. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também é. Então, você pode ser atacado assim pelo diabo, né? O diabo pode atingir os seus bens por permissão de Deus, como prova, mas também, se você falir, se a pessoa falir, também pode ser uma má escolha dela e ela gastar mais do que ganha. E hoje nós aprendemos isso. Hoje é ensinado que você deve gastar menos do que ganha. Se você ganhou R$1.000, você não vai gastar R$1.000. Você vai gastar ali entre 700 e 800 e os outros você tem que dar um jeito de guardar. Para a hora, né, pro dia mal. Agora, quem não sabe disso realmente vai afundar. Né? Negócio nenhum vai prosperar. E o negócio que você montar, irmão, você tem que tomar conta. Viu? O dono do boi é que faz ele engordar, não é os empregados não, viu? Não adianta pôr alguém lá trabalhando para você e largar lá e não ir lá trabalhar não, viu? Aprende isso aí. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Segundo ponto, tragédia de natureza familiar. Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Interessante um comentário aqui que no final Deus deu tudo em dobro para Jó, menos os filhos. Os filhos deu o mesmo tanto. E o entendimento é, os filhos dele que foi levado para o céu, que morreram, eles são dele também. Então ele já tinha tudo em dobro. Os filhos que estão no céu são herança dele, são herança do Senhor, diz a Bíblia. E os que estão na terra são deles também, então ele já tinha tudo em dobro, amém? Os bens foram multiplicados em dobro. Esposa. Vamos fazer um comentário aqui sobre os filhos. Rapidinho nós vamos fazer um comentário quanto aos filhos. Você que tem filhos. Filhos precisam mais de presença do que de presentes. Então não adianta ficar dando presente para o seu filho. Ele precisa da sua presença e isso vai contar lá na frente. Não terceirizar a criação dos filhos. O dever de criar os filhos são dos pais, não é da igreja nem da escola, é seu. Você é que tem que criar seus filhos, viu? Coloque isso aí.
C. Os pais fazem discípulos dentro de casa, então importa dar o exemplo dentro de casa. Então, meu irmão, dá o exemplo, viu? Quando alguém chegar para você atender, não fica falando assim, não, fala que o pai não está aqui, não, mente não sei o quê. Aí no futuro o filho começa a fazer coisa errada e você vai lá danar com ele, mas foi você que deu o exemplo, vai aprendendo. Sempre abençoe os filhos em qualquer condição que estejam. Qualquer condição, se seu filho estiver usando droga, estiver perdido, estiver afastado da igreja, você vai falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você vai abençoar seus filhos em qualquer situação, porque Deus vai abençoar as suas palavras, e a sua palavra não voltará vazia, assim como diz a Bíblia, a sua palavra não voltará vazia. Vamos avançar? Que fala sobre a esposa. A frase, amaldiçoa seu Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo, você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Porque tudo isso, deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientam Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como uma louca confirma esse fato. Ou seja, realmente a esposa de Jó estava falando aqui para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E vamos fazer um comentário aqui rapidão sobre esposa e marido. Antes de casar, é eu, depois é nós. Então tudo que acontecer vai atingir os dois. A mulher, realmente, Deus falou, ela é a parte mais frágil, ela tem que ser amada. Assim, ao longo da Bíblia, Deus fala isso. Então nós devemos amar, porque ela realmente é a parte mais frágil. Quando ela vê uma situação dela, ela não é forte igual a nós para suportar, para ter a fé necessária, né? Mas vamos entender nossas mulheres, amém? Há dois tipos de mulheres na Bíblia, conforme Provérbios 4:1 fala. Tem dois tipos de mulher também. Tem a sábia e a tola. A sábia edifica sua casa, a tola a destrói com as próprias mãos. Qual mulher você quer ser, irmã? Qual tipo de mulher você quer ser? Amém? Toda mulher sabe que exerce uma influência sobre o esposo. Ela só precisa decidir se essa influência vai ser positiva ou negativa. Uma das formas de influenciar positivamente é ser uma incentivadora do seu esposo. Pois o maior desejo de um homem é ser honrado em sua casa. A maior honra é dentro da sua casa. Ele pode ser honrado onde for, mas se ele for honrado dentro de casa, ele vai pisar em ovos, andar sobre as nuvens. Também, se o marido está sofrendo uma adversidade, como aqui a de Jó, né? Como a de Jó, o comportamento da mulher com palavras incentivadoras, oração e palavras certas no momento certo, vai contribuir muito para que o casamento continue abençoado. Então aprenda isso aí, irmãos. E a mulher de Jó, ela pode ter falado aquilo lá, mas ela ficou lá até o final. E no final foi ela que teve os outros filhos, viu? Não foi outra mulher que apareceu lá. Ela continuou firme e foi uma bênção na vida de Jó. O fato, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar sobre as famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios e drogas. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor. Então, irmãos, aqui fala, a gente tem que fazer menção ao culto doméstico. Devemos fazer um culto doméstico, seja 5 minutos, que seja 10 minutos, a gente abrir a Bíblia um pouquinho, ler com os nossos filhos, cantar um hino juntos. Então, o culto doméstico não precisa ser do tamanho do culto da igreja, não. Mas ele tem que existir em sua casa. Família é projeto de Deus e tesouro que deve ser preservado. Eclesiastes 4:12 fala assim, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Ou seja, mulher e esposo juntos. O terceiro cordão, Deus. Deus abençoando e fazendo milagres sobre a família. Não arrebenta. O primeiro milagre de Jesus foi em uma festa de casamento, mostrando que Deus quer fazer parte do casamento. Então ele já deixou claro, eu quero fazer parte do casamento. Já vou começar o meu primeiro milagre numa festa de casamento. Amém? Então família é um bem
que Deus quer. Ele quer que seja mantida a família. Terceiro capítulo, tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Amém? Vamos fazer um comentário aqui, agorinha, mas vamos ler sobre saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e ave de rapina. Então, devemos ver aqui, primeiro, né, tanto que o diabo toca na saúde de Jó, toca na saúde física, e nós vamos ver que toca na saúde mental. Só que o diabo, ele é limitado. Quando ele vai provar o crente, quando ele tem a permissão de fazer prova na vida do crente, tem limite. Quem manda é o chefe, é Deus, Deus que manda, né? E para termos uma boa saúde, né, nós temos que praticar esporte, nós temos que ter uma boa alimentação e evitar o sedentarismo. E o próprio Salmo 4:8 fala assim: boas noites de sono restaurador, né? Então, nós devemos ter boas noites de sono restaurador, temos que praticar esporte e evitar o sedentarismo. E também uma boa alimentação. Se você tiver isso, irmãos, então, quando acontecer qualquer coisa com o seu corpo, pode saber que é prova de Deus na sua vida, assim como foi na de Jó. Fora isso, né, é falta de cuidado seu. Amém? Então, vamos avançar aqui. Saúde mental. Não havia dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só depois de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Então, só depois é que algumas pessoas chegam a tal ponto. Pedem a morte, né? Eu tenho um amigo que aconteceu uma situação muito forte com ele, né? Um pastor, e ele pediu a morte, quero morrer. Mas chegou nessa situação, né? De depressão, de ser provado. Mas hoje ele é um homem aprovado, abençoado e que tem um ministério próspero. Amém? A saúde mental, aqui, devemos comer coisas espirituais para nós enfraquecermos a carne. Então nós devemos comer as coisas espirituais. Nós devemos buscar ler a palavra de Deus, jejuar e orar. Quem jejua, ora, lê a palavra, ele está comendo, alimentando o espírito, alimentando a alma. E aí a sua saúde mental vai estar bem. Deus vai abençoar a sua saúde mental. Pode ficar tranquilo. Amém? Vamos fechar aqui com a conclusão, né? Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho. Família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Irmãos, finalizamos mais essa lição. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, deixamos aqui uma playlist, você pode assistir às aulas anteriores, você vai ter um entendimento mais completo deste livro. O próximo agora é o Lamento de Jó. O Lamento de Jó, a próxima lição que nós vamos ver. E se você gostou de nosso canal, inscreva-se, ajude a divulgar esse canal nas suas redes sociais e dê o seu like.
Agradecemos a oportunidade aqui, em nome de Jesus. Shalom Adonai.